acordado. Orei à meia-noite, depois não consegui dormir. E fiquei acordado até as 4:30 da manhã. E Deus me dava uma palavra. Louvado seja Deus, a gente não sabe, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? No livro de Esther. Amém? Eu passei a noite, Deus falando comigo sobre no livro de Esther. Eu falei, amém. Se Deus desse um tema hoje, eu falaria sobre posicionamento. Quem tem, perde. Quem não tem, perde. Quem tem, ganha. Meu Deus. Esther capítulo 11 fala sobre uma mulher que não teve um pingo de sabedoria, né? Louvado seja Deus. Eu ia trazer minha outra Bíblia, mas você vou com a Bíblia pequena. Eu sou nem com peixe. Quer daí? Vamos trocar. Esther 1. Né? Fala do rei Assuero. Ó Espírito Santo de Deus, dá direção como o Senhor falou comigo, me ensina a passar da maneira certa, a qual o Senhor quer revelar. Oh Espírito Santo, o Senhor estava lá nesse dia, o Senhor estava lá bastante daqui, trazendo a direção a esse povo. Me usa com poder e autoridade, Deus, para trazer sobre essa igreja, Deus, a sua palavra. Porque nada sou sem o Senhor, nada posso se o Senhor não estiver comigo, Pai. Eu nada posso. Então me dá graça, Pai, me dá sabedoria e entendimento. Caia por terra tudo aquilo que eu aprendi e fique somente a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Diz assim que havia um banquete num palácio, o rei Assuero. Eu vou ser bem rápido, porque eu tenho muito pouco tempo. Eu não vou ler tudo lá abaixo, daqui se eu ler tudo vai demorar. É extenso que Deus me deu. E sucedeu que naqueles dias este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre os 127 províncias. E naqueles dias sentado o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está em fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes servos. O poder da Pérsia Média e maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber 180 dias. Ele teve 180 dias mostrando a grandeza do reino dele, da Bastéria da Caia. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram panos brancos, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino, púrpura, argolas de prata, colunas, alabastéria e andacai, mármore, leitos, era ouro, prata sobre o pavimento, enfim, era um luxo só, né, gente? E de mármore, alabastro, pedras preciosas, e davam-lhe a beber a vasos de ouro. Eles davam a beber a vasos de ouro, a bebida era em vasos de ouro. Olha só o detalhe, era muito rico esse rei. E havia muito vinho real. Segundo o estado do rei, a beber era por lei, e ninguém forçasse a outro, porque assim tinha ordenado o rei. E expressamente todos os grandes da sua casa, que fizeram conforme a vontade de cada um. Também, a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. Vaste, a rainha, recusa assistir o banquete, é o título. E no 7º dia, estando já o rei alegre de vinho, estava bêbado, mandou chamar meu mano. Enfim, os eunucos que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes sua formosura, porque era formosa à vista. Amém? Aqui eu paro essa parte. Aleluia! Vou lá para Mardocai. Aqui era uma grande alabastéria da Caifesta, onde o rei estava realmente mostrando quem ele era, posicionamento, a riqueza, tudo. 180 dias, foram 5 meses ele mostrando o reino, gente. Foram muita gente que estava ali perante ele. E ele, depois que mostrou todo o reino àqueles homens, ele fez daquela alabastéria tudo aquilo que agradou o coração dele e faz o quê? Ele chama
vou comprar uma festa, um banquete. Porque a maior riqueza dele ia ser mostrada a mim. Seria a esposa. Como ele disse aqui, ela era como? Linda, maravilhosa. E ele queria mostrar com alegria, lá Labastene e Andacai, aquela mulher, como se fosse um prêmio. Mas ela, Labastene e Andacai, sem um pingo de sabedoria. Ela não quis se envolver com as coisas do reino. Ela vivia, louvado seja Deus, na dependência do rei, mas não queria se envolver com as coisas do reino. E ela só teve perda. Ela só teve perda. Sabe por quê? Quando lá Labastene nós conhecemos o rei, trazendo para os dias de hoje Jesus, e não damos naquela Labastene ainda ouvidos aquilo que ele tem a nos entregar, aquilo que nos tem a falar conosco. Tu és fiel, papai. Quem perde? Nós. Só nós, igreja. É nosso. E eu fiquei pensando, imagina essa mulher, depois de passados os dias, como ela se arrependeu. Porque Deus não prometeu a dar, ele deu. Deus não falou, olha, eu vou te dar, eu vou cumprir. Não, ele deu, mas ela não tinha sabedoria para sustentar aquilo com Deus. Não sei nem se ela conhecia a Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele tira do ímpio para abençoar quem? O justo. Havia uma Labastene uma história a ser recomeçada. Deus viu no coração daquela mulher que não havia comprometimento com nada. E Deus ali resolve, no meio dos anciões, levantar uma outra rainha. E ele faz o quê? Faz o edito toda a província. Olha, levanta uma Labastene Aleluia. uma outra mulher que me valorize. Uma outra mulher que me dê alegria. Porque ela deu tristeza àquele homem. E agora Deus começa a Labastene um novo trabalhar. O que acontece? Acham quem? Esther. Eita. Muitas passam por testes, essa palavra, muitas passam por testes e tal, mas Deus achou graça naquela judia. Eita Deus. Naquela filha adotiva. Uma menina que já tinha sofrido muitas perdas, igreja. Muitas vezes nós sofremos perdas, mas no final o Senhor tem honra para nos entregar. Aleluia. Deus, obrigado. Deus tem honra para nos entregar. Jesus. E eu começo a entender que a falta de posicionamento, ela nos traz dano. Porque quando nós dizemos que amamos, mas não mostramos isso em atitude, ela nos causa o quê? Ela nos causa o quê? Perdas, dores profundas, ao qual nós muitas das vezes não conseguimos entender. E ali na Labastene ainda caía levantada a rainha Esther. Uma menina órfã, conhecia a tristeza, conhecia as perdas daquela Labastene, mas aprove Deus a dar uma oportunidade àquela Aleluia! conhecendo a riqueza, qual o Senhor tinha preparado, porque Deus tira do ímpio e dá para o justo. Mas havia Labastene um tio dela que cuidou quando ela ficou órfã, um tio que estava ali do lado dela, criou ela para chegar até onde ela chegou. Só que ele não era visto. Mas Deus ia, porque como Vaste não tinha Labastene naquele posicionamento, aquele homem era um homem de posição. Glória a Deus. Aquele homem era um homem de posição. Ele criou e não abandonou. Minha filha está lá e eu vou ficar aqui na porta. Não vou pedir nada. Mas aquilo Labastene que Deus entregou na minha mão, eu vou cuidar. Nem que seja de longe, eu vou cuidar. Posicionamento. Quando nós temos posicionamento das coisas de Deus, que o Senhor nos entrega, o Senhor faz o quê? Nos honra. Aleluia. No capítulo Labastene, 3, 2 e 3, nós vemos naquela Labastene que havia Labastene uma perseguição contra ele, porque os judeus, eles não se dobram a homens, porque quando eles se dobram a homens, eles desonram a Deus. E havia um capitão chamado Ramã, que era honrado pelo rei, porque Deus não conhecia a índole daquele homem. Mas Deus estava preparando para Mardoqueu, um homem de posição, uma grande vitória. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque Ramã, ele gostava de ser observado.
Ele gostava de ser honrado. Mas os judeus só honram o Todo-Poderoso. Glória. E quando Ramã passava, Mardoqueu não se dobrava. E muitas das vezes é assim, muitas das vezes nós vemos resplendor, nós vemos riqueza, quantas coisas passam por nós. E quando nós não nos dobramos, Deus observa a nossa sinceridade. Aleluia. E Deus observava aquele homem. E por ele estar na porta do palácio, ele livrou o rei da morte. Só que ele não fez questão de ser anunciado. Ele não fez questão de querer honra, sabe por quê? Ele não fazia aquilo com interesse na riqueza. Ele fazia aquilo com interesse daquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Porque ele tinha preço naquela sobrinha. E ele queria cuidar dela, nem que fosse de longe. Aleluia. E ele vê aqueles eunucos conspirando contra o rei. E ele vai lá, avisa, e aqueles eunucos é morto. E o rei é livre. Só que isso aí foi colocado em um livro chamado Crônicas. Ninguém sabia desse feito. Porque em Calabachara tem coisas que eu e você vivemos que ninguém sabe, mas Deus viu. E ele anotou. Ele anotou a nosso favor. Ele Calabachara deixou anotado para que o dia que viesse a dúvida, estava ali a prova. Glória a Deus. E acontece ali lá bastante dentro da casa que aquele homem sentado, ninguém dava nada, ninguém via como nada, mas Deus tinha os olhos fitos sobre ele. Ele fica sabendo que por ira, raiva, ódio, havia se colocado no edito. Ramã vai até o rei Assuero e fala: vamos colocar um edito para que se mate todos os judeus da terra. Não era daquela província, era de todo lugar. E Mardoqueu, como homem de Deus, vai até o povo, as províncias, avisa, e volta ao palácio. E ele entende que aquilo que Deus tinha feito na vida daquela menina não foi por um acaso. Tinha um propósito. Aleluia. Muitas das vezes a gente não entende os feitos de Deus sobre nossas vidas, o que nós vivenciamos, o que nós passamos. Mas ele tem propósito. Eu creio. E ele ali, Labasté, exige da sobrinha: se você não se levantar nessa batalha, não tem problema, o meu Deus vai levantar outro. Aleluia. Mas você vai Glória a perecer. Deus. Você vai perecer. O que Mardoqueu queria que ela fizesse? Que ela entregasse a própria vida dela pelos irmãos. Que ela não tivesse medo, como ele estava ali, sendo afrontado por aquele homem sem saber. Conspirando contra a vida dele sem ele saber. Porque tem coisas que nós não ficamos sabendo, mas Deus vê. E aonde Labastéria daquele os olhos de Deus, Deus já tem em Labastéria a tua vitória. Pode o diabo tramar, pode aqueles de Labastéria não reconhecer, mas Deus tem uma vitória na minha e na tua vida. Porque há um posicionamento. Aonde há posicionamento, há vitória, igreja. Oh, Deus fiel, aleluia. E ali começa Labastéria ainda cai. Uma correria. Ela sabia que se ela se apresentasse a Deus de qualquer maneira, ela seria morta. E ela puxa o povo e fala: olha, 3 dias, eu e as minhas servas vamos jejuar. Avisa o povo. Você sabe qual é a maior vitória que o crente tem quando ele está na perseguição? Humilhação. Papai. Jejum. Adoração. Quando nós nos levantamos em humilhação, jejum, adoração, e acreditamos que nós temos um Deus poderoso, pode falar que a doença vem, nós repreendemos em nome de Jesus e Ele ouve. Pode falar lá, Bastéria ainda quer que o vizinho não quer saber, é problema dele. Se o Senhor mandou, vai prevalecer em Eu creio, de Jesus. Porque aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, quando nós temos o comprometimento, temos posicionamento, não tem como arrancar das nossas mãos, porque Deus nos dá graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali na Bastéria ainda cai e começa a correria, 3 dias. Ela se apresenta diante do rei, e o rei levanta o cetro. Era sinal de vitória, porque ela estava sendo aprovada pelo rei. Meu Deus. Mas a palavra de Deus diz que uma noite antes, havia lá Bastéria ainda caiu uma insônia muito grande nesse rei.
E ele pede o livro da Crônicas. Meu Deus. E ele abre aquele livro para ler. E ali ele fica sabendo dos feitos de Mardoqueu, ou Mardocai. E ele começa lá a baixar a entender aquele homem tão simples na porta do palácio. Baixar que ninguém vê, ele salvou a minha vida. Ele merece ser honrado. Enquanto Ramã preparava a cilada, o rei Tu és fiel, papai, aleluia. Glória a Eu Deus. creio. De Mardoqueu na mão do povo, porque o povo estava sendo perseguido de morte. É, papai. Glória a Deus. E ali na Tu és fiel, começa Eita, Jesus, decanta. a perguntar para Ramã: Ramã, o que você faria por alguém que tem que ser honrado? Meu Deus. E Ramã, cheio de vaidade, fala: deve ser. Eu daria a minha veste, as suas vestes, eu daria o seu cavalo, eu colocaria alguém real do lado dele para gritar na praça: eis aqui um homem honrado pelo rei. Aleluia. Aquele que glória, Tu conspirava. és fiel, pai. Posicionamento traz honra. Agora, ele deu a ideia. O diabo é sujo, né? Ele é sujo. Porque ele põe a pessoa no rosto e ainda faz ela se humilhar. É verdade. Dessa Ele maneira. falou assim: então você vai fazer isso com Mardoqueu. Você imagina o impacto que ele sofreu. Um homem que não se dobrava a ele. Um homem que não estava nem aí com o posicionamento dele, porque ele não queria nada do rei. Agora ele tinha que honrar. Meu Deus. Porque a ideia veio dele. E ele sai com Mardoqueu, honrando na praça. Aleluia. Tu és fiel, papai. É um homem que Deus aprove honrar. Glorificado é o Senhor, Não é Jesus. diferente nos dias de hoje. O posicionamento nos traz história. Vasti perdeu tudo. Esther estava ganhando. Porque ela entendeu. Ela tinha conhecimento da palavra. Meu Deus. Sabe por quê? Ela falou: vamos jejuar. Só jejua quem tem intimidade. É. Só busca quem conhece. Aleluia. Ela assinou a vitória dela quando ela se dobrou. Quando ela se humilhou e ela não temeu o homem. Tu és. Ela se apresentou à autoridade daquele reino. É, Jesus. Ela não temeu perder a vida. Agora, veio a notícia ao rei. Ela faz um banquete e coloca todos à volta da mesa. E ela pergunta para o rei: sabia que os judeus vão morrer? Amém. Sei. Eu dei o exemplo. Então eu também vou morrer? Rei. O rei se levanta irado. É, E a Jesus. forca que era para aquele homem Aleluia. agora é na medida do nosso adversário. Meu Deus. Qual mistério. A pessoa lá, Basteriana, quando ela se posiciona, a forca que foi feita na medida para mim ou para você, É. vai servir certinho no pescoço do nosso adversário. Eu creio, papai. Aleluia. Obrigada. Agora chega a Tu hora és. de Mardoqueu. Ele Graças corre, te dou, meu pai. Aleluia. porque o rei chama ele e fala: olha, você vai ser o meu primeiro-ministro. Meu Deus. Você lá, Bastela e Andacai, honrou Oh, coisa esse linda. reino, honrou a rainha, e honrou minha vida. Meu Deus. Olha, que coisa tremenda que Deus fez. Porque quando eu e você recusamos as coisas dessa terra e olhamos para o céu na hora da adversidade, o Senhor nos honra. Eu creio. E nessa noite, eu quero deixar para mim e para você, porque Deus primeiro falou comigo. Ele primeiro cortou aqui. E agora ele vai cortar aí. Tu és fiel. Você tem se posicionado? Eita Deus. Aleluia. Não se desespere. Você que está ouvindo aí, do outro lado. Você que está entendendo Aleluia. que Deus
está trabalhando para mim e para a tua história. Eu creio. Glória, Deus tem glória, uma glória. grande vitória Aleluia. para entregar em nossas mãos. Deus Isso é para quem fiel, crê. papai. Aleluia. Isso é para quem confia. Isso é para quem tem intimidade. Meu Deus. Nessa noite é noite de livramento. Eu É creio. noite de vitória. Em Aleluia. nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Oh, glória, Em coisa nome linda, de Jesus. Jesus. Amém. Amém, Jesus.